Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde. Sexta-feira, 15 de agosto de 2014. Faltando 398 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby. Está no ar a edição de número 45 do Estação Rugby Clube. Antes tarde do que nunca, né? 2 horas mais 7 minutos, 2h07, 17 graus é a temperatura em Porto Alegre. Pedimos desculpas pelo nosso atraso, mas tivemos mais uma falta de luz aqui no bairro Anchieta, onde está localizado o estúdio da Rádio Estação Web. Estávamos aguardando a volta da luz e ela voltou. Estamos no ar, antes tarde do que nunca, mas estamos no ar, trazendo para você as principais notícias do rugby, um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo. Hoje, 15 de agosto, em 1853, era fundada a cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Um grande abraço a todo o pessoal de Jaú, a toda a comunidade do município de Jaú, interior paulista, cidade do nosso apresentador Virgílio Neto, que hoje não está conosco, mas volta na próxima sexta-feira. Hoje, além da apresentação deste amigo de vocês, Rogério Barbosa, teremos intervenções de Felipe Fraga, Fernando Strongren e Virgílio Neto na produção. Desde o bairro Anchieta, em Porto Alegre, na Central Anchieta de Estúdios, estamos para o Brasil e para o mundo ao vivo no www.radioestaçãoweb.com.br. E sem perder tempo, vamos conferir, desde já, os destaques do programa de hoje. Estação Rugby Clube. Taça Tupi e Super 10 voltam neste sábado. O Rugby Paulista com Fernando Strongren e o Estação Paulista. E hoje tem mesa oval com Lugão Nareto do Rugby Animal. Mundial Universitário de Rugby Sevens teve um ótimo desempenho do Brasil. E ainda, quiz Sulbeck, palpite Termolar e tem muito mais. Como eu disse no início do programa, estamos ao vivo, muito ao vivo, 2 horas mais 9 minutos, 17 graus é a temperatura. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Você pode ouvir os podcasts do programa Estação Rugby Clube acessando soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir ao vivo conosco também pelo nosso SMS ou WhatsApp 5182234805. Para torpedos SMS, o custo é normal, de acordo com a sua operadora. 5182234805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Dentre elas, a Melodia FM 106.1 de Pelotas, a Encosta da Serra FM 105.9 de Dois Irmãos e a Rádio Difusora Web de Piraju, interior paulista, além do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo do Egito. A gente vai agora para uma rápida pausa e logo depois estamos de volta com todas as informações deste Estação Rugby Clube nesta sexta-feira. A gente já volta. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos.
mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Agora 2 horas mais 13 minutos, 2h13, 17 graus é a temperatura em Porto Alegre. Nós voltamos então, mande a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo facebook.com/Rádio Rugby Clube. Você pode ouvir os podcasts do programa Estação Rugby Clube acessando o soundcloud.com/Rádio Rugby Clube e interagir conosco ao vivo pelo 5182234805. O custo é normal de acordo com a sua operadora para torpedos SMS e para o WhatsApp é livre, leve e solto, como diria um amigo meu. 5182234805. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana mais uma vez repete a pergunta da semana passada. Jogadores do Armstrong Dragons de Natal que já atuaram pelas seleções brasileiras. Quem são eles? Uma dica, são 3 e 2 deles são irmãos. Já recebemos várias respostas de apenas 1 ou 2 pessoas, mas são 3 e 2 deles são irmãos. Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para 5182234805, torpedo, SMS ou WhatsApp 5182234805. Você pode também mandar a sua resposta para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o palpite termolar da semana passada te desafiava a acertar o placar do jogo País de Gales e África do Sul pela Copa do Mundo Feminina. Bom, o placar foi de 35-3 para o País de Gales. E quem levou foi o Everton Murano, de Patos de Minas, Minas Gerais, que apostou em 30-5 para o País de Gales. Parabéns, Everton, muito obrigado pela tua audiência, siga conosco, a tua encomenda já foi colocada pelos Correios, em breve tu vai receber na tua casa um brinde exclusivo Termolar. Bom, e o palpite Termolar de hoje te desafia em acertar ou chegar mais perto do placar da estreia dos Pumas amanhã no Rugby Championship contra a África do Sul em Pretória. Springboks contra os Pumas. E aí, você manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da bola oval, como diria o Virgílio Neto? Você manja de rugby mesmo? Bom, então manda teu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar. Bom, então vamos ao meu palpite aqui, a estreia dos Pumas amanhã no Rugby Championship contra a África do Sul. Eu acho que a África do Sul vence esse jogo pelo placar de 25-5. Portanto, já vamos marcar aqui 25-5 África do Sul. Esse é o palpite de Rogério Barbosa. Bom, o Virgílio Neto não está conosco nesta sexta-feira, mas deixou o seu palpite. É isso, Virgílio?
Tenho, Rogério, eu tenho palpite termolar, sim. Eu vou de África do Sul, eu vou de Springboks por 25 pontos, coloco Springboks 45, Pumas 20. Tomara que os Pumas não façam como no ano passado, que sofreram um revés altíssimo, mas coloco mesmo assim vitória da África do Sul, coloco vitória dos Springboks por 25 pontos, 45 Springboks, 20 Pumas. Valeu, segue o programa aí, Rogério. Beleza, esse aí é o Virgílio Neto, portanto com o palpite dele já apostando também numa vitória dos Springboks. E você, quer mandar o seu palpite termolar? Volto a dizer, você pode mandar o seu palpite para rugbyclube@globomail.com. Concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. E a Taça Tupi volta amanhã com a terceira rodada e os seguintes jogos. Pelo Grupo B, Derby do Norte pioneiro entre Maringá e Londrina, com arbitragem de Amanda Macedônio. O Charrua recebe o Balneário Camboriú, na Hípica, zona sul de Porto Alegre, com Bernardo Ordonhes no apito. E na Serra, com a arbitragem de Giancarlo Bistrô, o Serra recebe o Brumers em confronto de líderes. E o Estação Rugby Clube conversou e ouviu o capitão do Serra, Ian Rombaldi. Vamos ouvir. Fazendo as vezes de repórter aqui para o Virgílio na Rádio Estação Web, a pergunta vai para o capitão do Serra. Então, Ian, você acha que o jogo de amanhã contra o Brumers pode definir o futuro do Grupo Sul da Taça Tupi? Sim, com certeza. O Brumers é um time bem qualificado. Já tivemos 2 jogos esse ano, um saímos com a vitória e outro com uma derrota. Vai ser um jogo bem duro, bem difícil. O Brumers tem um time com certeza bom para estar nessa posição. Vamos ter que jogar com muita força e garra para ver o que dá. Tá aí então o capitão do Serra, Ian Rombaldi, que foi entrevistado pelo Murai Lisotti, o nosso grande amigo Murai Lisotti. Um grande abraço ao Murai, também está na nossa sintonia do Estação Rugby Clube. Um trabalho exclusivo para o Estação Rugby Clube, legal. Bom, e a gente também ouviu o atleta do Brumers, Josias Stresser. Bom, Josias, qual é a expectativa pro jogo desse sábado? Bom, vai ser um jogo difícil, provavelmente vai ser o mais difícil do campeonato. O time do Serra é um time que vem forte esse ano e é provável que esse jogo defina muita coisa na chave do campeonato, né? Então vai ser um jogo duro, mas a gente vai subir para voltar com a vitória, com certeza. Bom, Josias, o que vocês sabem dessa equipe do Serra? Bom, o Serra é um time que está investindo forte em alto rendimento. Eles têm jogadores duros, principalmente os jogadores argentinos, são jogadores que eles trouxeram. São os principais pontuadores do time, né? Então a gente tem que ter uma marcação muito forte, porque se a gente dá a oportunidade, eles com certeza vão saber aproveitar a oportunidade. Ok, e o Brumers está preparado para enfrentar a equipe do Serra nesse sábado? Bom, a gente está trabalhando duro nessas semanas, focado em conter bastante o ataque do Serra, e a gente está bastante confiante quanto ao nosso ataque, né? Então basta a gente impor o nosso jogo para conseguir um bom resultado, o resultado vem ao natural. Bom, Serra e Brumers jogo neste sábado e uma vitória pode definir os rumos da equipe na Taça Tupi, é isso, Josias? O Serra é o time que está dividindo a liderança da chave conosco hoje. Então, com certeza, o jogo tem uma grande importância. Quem vencer assume a liderança isolado, né? E pelos jogos que a gente está vendo, não vai ser fácil para o time que perder buscar depois essa derrota. Então ainda é cedo para dizer com certeza, mas eu acho que esse jogo vai ser fundamental para definir quem desponta no grupo. Então está diretamente ligado ao futuro da equipe ali na Taça Tupi. Legal, tá aí a participação do atleta do Brumers, Josias Stresser. A gente quer agradecer aqui a Jéssica Silva, da Fevale, que é assessora de comunicação da equipe do Brumers de Novo Hamburgo. Um grande abraço a Jéssica Silva, eu que falei com ela durante a nossa estadia na usina do gasômetro quando nos mudamos para lá durante a programação especial de Copa do Mundo. Um grande abraço a Jéssica Silva, da Fevale, assessora de comunicação da equipe do Brumers de Novo Hamburgo. Bom, no grupo A, nós teremos os jogos BH contra o Jacareí, o árbitro é Marcel Santos, o clássico carioca entre Guanabara e Rio com Damon Freeman no apito, e em São Paulo a Politécnica recebe o vice-líder Varginha, com quem o Estação Rugby Clube conversou. Vamos ouvir. Bom, estamos aqui com o Cleiton Rodrigues do Varginha.
Ele que tem uma história de longa data com o clube da região sul de Minas Gerais. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Muito obrigado por dedicar um pouco do teu tempo para a entrevista aqui para o Estação Rugby Clube na Rádio Estação Web. Boa tarde, Virgílio, o prazer é todo meu, cara, em estar falando, né? A gente que esperou tantos anos aí pro rugby tá sendo divulgado, né, por todo o Brasil, e ter uma rádio falando só sobre o rugby, né, um programa falando só sobre o rugby é muito importante pra gente, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço, Cleiton. Cleiton, queria aqui só para apresentar você para todo o Brasil e o mundo que nos ouve também, contasse um pouco qual que é a tua função dentro do Varginha, joga do quê, há quanto tempo joga, qual que é a tua história dentro do Varginha, dentro do rugby, dentro do Varginha, que se confundem, né? Bom, Virgílio, eu comecei a jogar em 96, já tenho aí 18 anos de rugby, né, tô completando a maioridade. Comecei bem novo, né, perto dos moldes aí do rugby brasileiro, né, hoje a molecada começa cedo, mas a gente com 16 anos era muito cedo. Jogo de quase tudo, né, cara, comecei jogando de centro, jogo de terceira linha devido ao tamanho e agora ao peso, né, que a idade vai chegando. Sou presidente do Varginha Rugby desde o início, desde a formação, já fui treinador, já fui capitão, já fui de tudo um pouco. Desde o início, que a equipe era uma, dividiu em duas e voltou a ser uma, então a gente está envolvido com o Varginha Rugby. Perfeito. Cleiton, e a Taça Tupi 2014, como que o Varginha tem encarado a Taça Tupi, uma oportunidade de voltar para o cenário nacional, sendo que lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Varginha foi um dos protagonistas do rugby nacional? Bem falado, né? Esse ano está completando 10 anos que a gente ganhou o segundo título de campeão brasileiro da segunda divisão. Nós ganhamos um em 2002 e um em 2004. Ambos contra a equipe do Curitiba, que hoje figura aí no Super 10 como uma das grandes equipes, né? Pra gente é muito importante estar voltando, encarando aí tudo novo, a gente está recomeçando, vamos dizer assim. Iniciamos esse ano um trabalho muito forte fora de campo para começar a estruturar a equipe, para ver se a equipe consegue crescer da maneira que ela volte a ser, né, bem lembrada no cenário nacional, como já foi. E pra gente está sendo uma experiência muito boa. O ano passado, tanto eu como meu irmão e o Rogério, né, conseguimos disputar o Super 10 com o BH, já foi uma experiência bem motivadora, e esse ano todo o time participando realmente é muito bacana, tá dando muita confiança, muita experiência e sem pretensão nenhuma. Bom, Cleiton, Varginha é uma cidade muito rica, é um dos maiores PIBs per capita da região sudeste e é também protagonista também em outras modalidades. A gente tem, por exemplo, o futebol, o Boa Esporte escolheu Varginha para ser sede. Como que a cidade de Varginha, como o poder público, como as empresas de Varginha encaram o rugby, sendo que há uns 10 anos vocês tiveram patrocínio de uma multinacional? É muito complicado falar isso, Virgílio, porque todo mundo sabe que o futebol ele é um grande complicador, ele poderia ser um grande facilitador, né, do esporte, mas na verdade onde tem o futebol com um time profissional ele é um grande complicador. Só para você ter uma ideia, existem 2 estádios com plenas condições, em perfeitas condições de uso para se disputar o esporte, né, tanto o futebol como o rugby, e eles são de uso exclusivo do Boa Esporte, então isso complica muito a situação, porque aí o esporte amador, né, o futebol amador, ele utiliza dos outros campos que a gente poderia estar utilizando para fazer um projeto ou para fazer os jogos, e a gente tem que disputar isso junto com o futebol. A grande notícia, a boa notícia é que o poder público nos últimos 2 anos vem aumentando o suporte que vem dando pra gente, né? O secretário de Esporte de Varginha enxerga o nosso esporte como uma grande oportunidade de mostrar a cidade, né, para fora, né? Ter uma grande visibilidade, e a gente está conseguindo ter essa abertura aí com o poder público. O poder privado, infelizmente, ainda ajuda pouco, mas nós já temos alguns parceiros que vêm dando algum suporte pra gente, mesmo que pequeno, mas a gente sabe que tudo que vem é bem aceito, né? É bem-vindo. Sem dúvida alguma, Cleiton. Agora, falando de Taça Tupi, vocês fizeram 2 jogos, uma derrota no final, uma vitória também no final. Que saldo vocês tiram desses 2 encontros? Isso foi até uma pergunta que quem pediu para que eu fizesse foi o Felipe Fraga, lá de BH. E foi curioso também faço a mesma pergunta. O que aconteceu nesses minutos finais que ditaram o resultado do jogo?
Bom, Vigílio, no primeiro jogo novidade pra gente, foi novidade a gente tentar retomando o campeonato, jogando com equipe nova, a gente que vem jogando aí no 15 somente o Campeonato Mineiro nesses últimos anos, a gente enfrenta alguns times bem mais fracos de nível técnico e a gente vai enfrentar níveis mais fortes na semifinal e na final do Mineiro. Então jogar contra um time do mesmo nível que a gente, né, do nível dos nossos adversários de semifinal e final do Mineiro, vem aquela novidade, né? Apesar de que depois o BH ganhou bem do Rio Rugby, o que não diz nada, né? Que eu acho que o jogo é jogado, é dentro de campo e cada equipe joga de uma forma. Contra o Rio, acho que o nervosismo, nós tivemos alguns problemas de inscrição de jogadores que não foram inscritos para as primeiras partidas, jogadores importantes, mas que não justifica a derrota. Acho que o jogo, pelo placar, a gente vê que foi, a gente até brinca, né? No rugby a gente consegue perder bem. E nós perdemos bem, né? Ganhamos 2 pontos e nos ajudou depois. Mas foi um jogo que não deu pra gente tirar muita conclusão. Como eu disse pra você, a gente entrou sem pretensão e no final das contas perdemos nos últimos minutos, vamos dizer assim. Nós precisamos acertar muito a nossa defesa. Foi o mesmo problema que nós tivemos com o Jacareí. O primeiro tempo a gente defendeu muito mal e no segundo tempo a gente conseguiu atacar muito melhor, e atacando melhor você defende menos, né? E conseguimos ajustar um pouco mais a defesa. E no final conseguimos a vitória. Uma vitória muito importante, já que nós consideramos o Jacareí um dos favoritos aí da nossa chave, e foi uma vitória muito importante, apesar de ter vindo no final, foi com muito suor, muita garra, e é muito bom pra gente, né? Foi muito bom pra gente a gente voltou a se preparar muito melhor, com muito mais confiança pro próximo jogo, né? Isso mesmo, Cleiton, porque eu ia perguntar justamente, o Jacareí é considerado um dos favoritos, então agora acabou de falar que deu um ânimo muito maior agora pro Varginha seguir em frente essa vitória sobre o Jacareí. Mas, Cleiton, amanhã o Varginha faz o primeiro jogo fora de casa contra a Politécnica lá em São Paulo. E a Politécnica não tem tido um bom retrospecto na Taça Tupi. Tudo bem, só foram 2 jogos até então, mas como que o Varginha está encarando esse jogo amanhã, o primeiro fora de casa da equipe do sul de Minas Gerais, se bem que não é muito longe de São Paulo, mas é o primeiro jogo fora de casa. Como é que vocês têm encarado esse confronto de amanhã? Bom, voltar a jogar em São Paulo pra gente é importante, né? Voltar a jogar fora do estado é muito importante, dá um ânimo novo, dá uma vontade maior de jogo, né? Mas nós vamos impor o nosso jogo como a gente vem sempre impondo, né? Nós temos uma linha muito boa que apesar das falhas de defesa joga bem, né? tem um bom jogo de mão, e a gente pretende trabalhar isso sem pretensão, igual eu falei para você, a Taça Tupi 2014 está sendo para a gente uma grande experiência, uma grande clínica para a gente entender o que é o nosso jogo hoje, né? Saindo da nossa caixinha, né? Vamos dizer assim. Realmente a gente não sabe, assim, não sabe o que esperar do jogo. A gente assistiu os jogos, os treinadores assistiram, vários jogadores assistiram, para a gente entender um pouco mais do jogo da Politécnica. Se a gente conseguir impor o nosso jogo e conseguir jogar bem, eu acho que o resultado é consequência, mas é realmente aquilo que eu estou te falando, sem muitas pretensões. A ideia nossa realmente é tentar aplicar o que a gente vem treinando. E Cleiton, outra pergunta do Felipe Fraga, nosso colunista do Tacho Mineiro. Ele pergunta: Minas Gerais está sem um título nacional de rugby 15 desde 2009, quando desde 2009, quando o BH venceu a Copa do Brasil. O Varginha completa esse ano 10 anos do bicampeonato da Série B, como você muito bem disse. Acredita que os mineiros podem ficar esperançosos de comemorar esse ano com a chegada do troféu da Taça Tupi em terras mineiras? Eu acho que sim, Virgílio, não olhando somente para o Varginha, mas para o BH, como eu te disse, como o ano passado nós jogamos para o BH está numa fase de reformulação e pelo que eu estou vendo está sendo muito bem aceita, né? Os jogadores estão se comportando muito bem, o time está muito bem, foram duas vitórias bem expressivas, vamos dizer assim, eles conseguiram colocar o ritmo de jogo e o jogo deles, mas eu acho que assim, a gente tem que ter um motivo para jogar, e o motivo que a gente tem para jogar é ser campeão, é ganhar. Né? Infelizmente nós não somos os favoritos, mas igual eu falei, colocando o nosso ritmo, colocando o nosso jogo, quem sabe, né? Temos que pensar em ganhar, né? A gente entra no campo para ganhar, né, Virgílio? Então eu tenho esperança sim de se a gente não for campeão, mas de colocar um bom resultado. Acho que é mais importante para Minas Gerais agora, porque a gente escuta muita crítica, né? Que por a gente estar num campeonato teoricamente mais fraco, mas as pessoas não veem muito bem o que passa aqui no estado, que tem uma dimensão muito grande e é muito complicado de se jogar.
Às vezes uma equipe tem que viajar 800 quilômetros para jogar, então você imagina o que é um desgaste técnico, o que é um desgaste físico para uma equipe viajar tanto assim para jogar, e foram casos de algumas equipes. Então realmente a gente quer mais mostrar que a gente está aqui, que a gente está vivo, independente de título ou não. Cleiton, última pergunta. Além de jogador, você é árbitro, conhecido por adotar certa rigidez na condução dos jogos. Acredita que levar as leis do jogo a fundo é o caminho para dar um jeito e um norte para o rugby em Minas Gerais? Eu acredito que sim, né? Eu não sei como, né, eu adquiri essa fama, apesar de que eu sou muito bem das antigas que o árbitro ele tem que se impor, com certeza, né, evitando principalmente a violência, o jogo sujo, desleal, mas eu acho que o pulso forte do árbitro, o árbitro que corre no campo, o árbitro que acompanha muito bem o jogo próximo, aplicando as leis principalmente, é o caminho certo, sim. Infelizmente a gente teve alguns episódios aqui que foram punidos de algumas equipes que realmente saíram um pouco do foco do que é o espírito do rugby, coisa que a gente não escuta mais, né, Virgílio? E eu acho que a arbitragem tem uma parcela de culpa nisso. Então, os árbitros sendo um pouco mais rígidos, aplicando bem as leis, né, procurando se reestruturar, procurando mais conhecimento, como vem acontecendo com alguns árbitros, né, eu acho que é o caminho certo. Perfeito. Agora isso me fez lembrar uma outra pergunta, tá? Então aqui essa última pergunta não foi a última pergunta, mas eu quero saber, por curiosidade minha própria, Cleiton, como é que o pessoal das antigas do Varginha tem auxiliado o Varginha atualmente? Tem dado força para os mais novos? Tem comparecido aos treinos? Tem feito palestras de motivação para esses mais novos resgatarem tudo aquilo que o Varginha, toda a história muito gloriosa que o Varginha possui? Como que tem sido a contribuição daquela galera mais das antigas para o plantel atual do Varginha Rugby, Cleiton? Virgílio, isso é um grande problema. Você vai até achar engraçado, mas os mais antigos do time ainda jogam, né? Tirando o grande mentor, que eu queria mandar um abraço aqui, aproveitando o canal, que é o Emanuel Armanhá, que hoje toma conta das categorias de base do Pasteur e também da Academia Internacional de Rugby, que é o grande paizão nosso aqui, e que, se Deus quiser, vai estar na beira do campo lá antes do jogo para dar um abraço na gente, que é o que a gente espera, mas todos os antigos estão em campo, eu sou um deles, né, a ponto de querer parar, que eu já não estou aguentando mais, mas a gente vem perdendo muito o que o time era das antigas, que era a união do time. Isso a gente comenta muito nos treinos, e que no último jogo ficou muito, muito caracterizado que um time que consegue concentrar numa só função, num só objetivo, a gente consegue chegar no objetivo, que é vencer. Então, não tem muito isso, né? Não tem como te responder essa pergunta, Virgílio. Perfeito. Cleiton, eu quero agradecer muitíssimo a tua participação, o tempo concedido aqui para a entrevista para o Estação Rugby Clube, aqui na Rádio Estação Web. Parabéns por toda a sua história do rugby, por tudo que você ainda vai contribuir para o esporte no Brasil, em Minas Gerais, em Varginha. Boa viagem amanhã, um excelente jogo contra a Politécnica, que o Varginha faça uma boa campanha na Taça Tupi 2014 e que aos poucos conquiste um espaço que nunca devia ter perdido. Virgílio, agradeço muito a sua atenção, eu mando um abraço para todo mundo que é ouvinte da rádio, né, que eu acho que é um canal muito importante, que vem trazendo muita coisa bacana pra gente, muita informação. Eu lembro que quando eu comecei a jogar rugby, se a gente achasse uma camisa na rua escrito rugby, a gente queria comprar dos caras, né, que era uma coisa muito difícil de se ver rugby, não tinha internet. Hoje a gente fala que é tudo muito fácil, né, o cara abre o computador e assiste o vídeo de quem ele quiser. E para quem aprendeu a jogar rugby como nós, assistindo VHS só da França, é um pouco difícil, né? Para você ter uma ideia, a gente assustou no primeiro jogo, a gente viu o elevador no line-out, a gente assustou, porque a gente não tinha treinado elevador, pra gente não existia, mas é show de bola. Bacana, agradeço muito, espero que o Varginha ainda tenha muito que colaborar aí, né, com o rugby no Brasil. Obrigado, Virgílio. Vai sim, Cleiton, um abraço. Abraço, meu querido, até mais. Tá aí a participação do Varginha, né, em entrevista com o Virgílio Neto. O jogo entre o Politécnica e o Varginha terá como árbitro o senhor Regis de Oliveira. Portanto, a Politécnica recebe o vice-líder Varginha pelo Grupo A. Neste grupo, a liderança é do BH, seguido pelo Varginha. No Grupo B, a liderança é do Brumers, com 10 pontos. Com os mesmos 10 pontos, mas com menos tries marcados, está a equipe do Serra.
Estação Rugby Clube. E pelo Super 10, que também volta amanhã pela 4ª rodada com os seguintes resultados e os seguintes confrontos. Promessa de grande partida entre Desterro e São José, em Canasvieiras, Florianópolis, com arbitragem de Xavier Volga. Os Dragons vão pela primeira vitória no Super 10 diante do Band Saracens, que acumula 2 derrotas seguidas com arbitragem de Henrique Platais. O Pasteur viaja até a Serra Gaúcha para enfrentar o Farrapos, valendo lugar no top 4, e Renato Scalércio é o árbitro desse jogo na Serra. Os líderes do SPAC viajam até a capital paranaense enfrentar o Curitiba, que realiza excelente campanha às 13h30 da tarde na Secretaria de Esporte do Paraná, no Capão da Imbuia. O árbitro é o Ricardo Santana. Para finalizar, duelo de desesperados em São Paulo entre Rio Branco e Niterói, que será apitado por Vitor Magalhães. Quem perder esse jogo confirma a queda para a Taça Tupi 2015. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com outras informações do rugby nacional e internacional aqui no Estação Rugby Clube. A gente já volta. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Estamos de volta, faltando agora 20 minutos para as 3, temperatura de 17 graus em Porto Alegre, ao vivo, com Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. Você vai mandando sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Você pode ouvir também nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br e faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo. Grande abraço ao Aldo, proprietário da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec dessa semana repete a pergunta da semana passada. Jogadores do Armstrong Dragons de Natal que já atuaram pelas seleções brasileiras. Quem são eles? Jogadores do Armstrong Dragons de Natal que já atuaram pelas seleções brasileiras. Quer uma dica? Vou passar uma dica para você. São 3.
2 deles são irmãos. Algumas pessoas estão mandando aqui para o nosso WhatsApp 5182203485 respostas de 2 nomes, mas são 3. 2 deles são irmãos. Se você sabe, mande a resposta aqui ao vivo para o nosso SMS ou WhatsApp 5182234805. Lembrando que para torpedos SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora. Você pode também mandar a sua resposta para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. O palpite Termolar te desafia em acertar ou chegar mais perto do placar da estreia dos Pumas amanhã no Rugby Championship contra a África do Sul em Pretória. Springboks contra os Pumas. E aí, você manja de rugby? Sabe prever os resultados? Manja mesmo? Bom, então você manda o teu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. É hora de sabermos das informações do rugby de São Paulo com Fernando Strongren. Fala aí, Fernando. Boa tarde, Virgílio, Rogério e a todos os ouvintes que a cada semana atingem novos recordes de audiência no Estação Rugby Clube. Assim como o frio que voltou para São Paulo depois de um início de semana bem quente, estamos de volta para mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. E começamos a edição dessa semana com o número 201. Esse foi o número de pontos anotados pelos times do interior paulista nos jogos do último fim de semana. O número, que já seria surpreendente em um fim de semana normal de jogos, chama ainda mais a atenção pelo fato de tal soma ser alcançada por apenas 5 times, em 4 jogos. O grande responsável por este total de pontos anotados nos campos caipiras foi o São Carlos, que bateu o Medicina por 118-6. Isso mesmo, 118-6. Mas não se preocupe, eu também achei que tinha alguma coisa errada quando vi o placar final pela primeira vez. O jogo, que já havia sido adiado, foi realizado em São Carlos no último sábado e fechou a primeira fase do Paulista de Acesso, a 3ª divisão estadual. Já garantido no 4º lugar do Grupo A, o Medicina entrou em seu último jogo desfalcado, com apenas 15 jogadores, chegando a estar com apenas 13 homens em campo ainda no primeiro tempo. Esses fatores, somado à potência ofensiva do time de São Carlos, resultou na vitória folgada do time interiorano, que terminou a primeira fase como o único clube do acesso com 100% de aproveitamento e uma média de 60 pontos por jogo. A partida também lançou de vez os atletas são-carlenses para o topo da tabela de pontuadores. Glauco Anelli chegou aos 90 pontos anotados em 6 jogos, fruto de 8 tries e 25 conversões. O segundo colocado, Alan Gabriel, o Black do Piratas, soma 66 pontos. Glauco também aparece na tabela de trymans, em segundo lugar. A primeira posição é de outro atleta do São Carlos, Alexandre Bertuga, com 10 tries. Encerrada a primeira fase, o Paulista de Acesso já entra para a segunda etapa, contudo neste fim de semana, com 3 jogos. No quadrangular que decide a 9ª posição, a Portuguesa, 6ª colocada do Grupo B, recebe domingo o Jequitibá, que com 2 vitórias nas últimas rodadas, conquistou a 5ª colocação do Grupo A. No mesmo dia, entram em campo União e Pirituba, fechando a primeira rodada do quadrangular. O terceiro jogo do fim de semana dá o pontapé inicial na disputa pelo título da divisão, com o líder do Grupo B, Cougars, colocando em campo sua invencibilidade contra o ABC, segundo colocado do Grupo A. O jogo terá como palco o campo do Planalto, em Vinhedo, a partir das 14 horas de domingo. Além do jogo do São Carlos e Medicina, os times do interior também entraram em campo em partidas válidas por outras divisões do Campeonato Paulista. Pelo Paulista B, o Ilhabela perdeu para o Templários na casa do adversário por 24-20. Já no Paulista M17, os atletas do São José viajaram até a capital para enfrentar os representantes do Pasteur, que bateu o time joseense por 19-16. E no único jogo entre 2 times do interior, o Ilhabela Green Sharks perdeu em casa para o Jacareí por 31-16, também pelo M17.
Voltando para a programação dos jogos desse fim de semana, teremos um dos embates mais esperados do Paulista B. Tornados e Lechuza se enfrentam sábado, em Indaiatuba, no confronto de líderes da 2ª Divisão Estadual. Os dois times dividiam a primeira posição desde as rodadas iniciais, com um aproveitamento exemplar, até a última rodada, quando o time de Indaiatuba encontrou sua primeira derrota frente ao Corinthians. Já o Lechuza vem de vitória sobre o Templários, em um jogo disputado há quase um mês, que não só manteve a invencibilidade dos representantes de Itu e Sorocaba, como serviu para abrir 4 pontos de vantagens sobre os adversários do fim de semana. O jogo entre Tornados e Lechuza está programado para as 15 horas deste sábado, no campo Bela Vista, em Indaiatuba. Outra atração dos campos caipiras nesse fim de semana é o Rugby Day feminino. O evento é promovido pelas Lobas de Santa Bárbara do Oeste e contará com a presença das atletas do Tornados, União e SESI São Paulo, além das próprias anfitriãs. O Rugby Day terá o seu kick-off às 9 horas de domingo, no Centro Social Urbano, em Santa Bárbara. Ainda no Seven feminino, as atletas do São José viajam sábado para Niterói, onde participam da 2ª etapa do Super Sevens. As joseenses estão em busca de diminuir a diferença de 2 pontos na tabela para os representantes do Charrua, que venceu a primeira etapa, realizada em Belo Horizonte no mês passado. A 2ª etapa do Super Sevens será realizada no estádio Caio Martins, em Niterói, com jogos sábado a partir das 11 horas e domingo a partir das 9. Quem também vai encarar a estrada para cumprir seus desafios pelos campeonatos nacionais masculinos são o São José e o Jacareí. Depois da pausa da última semana, os clubes voltam a campo sábado, em compromissos válidos pelo Super 10 e Taça Tupi. Na elite nacional, o São José vai até a Ilha da Magia enfrentar o Desterro. Após superar os farrapos em casa na última rodada, os joseenses buscam mais uma vitória para afunilar ainda mais o número de times no topo da tabela, já que depois de 3 rodadas, SPAC, Desterro e São José somam os mesmos 14 pontos. Pela Taça Tupi, o Jacareí volta a Minas Gerais, palco do seu último jogo há 2 semanas, para enfrentar o BH Rugby, na capital do estado. O time do Vale do Paraíba busca se recuperar da derrota para o Varginha e se manter vivo na busca pelo título da Divisão Sudeste. Por hoje é isso, pessoal. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Grande Fernando Strongren, trazendo as informações do rugby paulista no quadro Estação Paulista, no Estação Rugby Clube, aqui pela Rádio Estação Web, ao vivo. Estamos ao vivo, 2 horas mais 49 minutos, 2h49, 17 graus é a temperatura na capital dos gaúchos. E você vai participando conosco ao vivo pelo Twitter, Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Você pode ouvir também nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, além do nosso torpedo e também o WhatsApp 5182234805. Para o WhatsApp você pode mandar o seu recado livre, leve e solto, meu amigo. Mas para torpedos SMS o custo é normal, de acordo com a sua operadora. Bom, quem estava perguntando aqui sobre o Quisselbeck, deixa eu ver aqui, o Quisselbeck, exatamente, o nosso amigo Lucas Silva, de Fortaleza, no Ceará, pergunta: alguém já acertou o quiz dos jogadores do Dragons? Olha, o pessoal está mandando, Lucas, vai mandando o teu, vai participando para você concorrer a uma linda camiseta da Sulbeck. Uma dica sobre o Quisselbeck: 2 deles são irmãos, são 3 jogadores do Armstrong Dragons de Natal que já atuaram pelas seleções brasileiras. São 3 e 2 deles são irmãos. Você vai participando, vai mandando o seu SMS ou WhatsApp para 5182234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Bom, 2 horas mais 51 minutos, é hora de Mesa Oval. E na Mesa Oval de hoje, Lugão Nareto, do projeto de animação Rugby Animal, conversou com Virgílio Neto. Vamos ouvir. Lugão, tudo bem? Opa, boa tarde, Virgílio, tudo bem? Tudo certo. Conta mais pro público ouvinte do Estação Rugby Clube como é que surgiu essa ideia do rugby animal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu joguei rugby a vida toda, né? E assim, eu sempre tive na cabeça essa ideia de associar os animais com as posições
e características físicas individuais assim de cada jogador. Então, quando a gente olha para um time de rugby, a gente vê essa diversidade de biotipos, né? E aí eu sempre tive isso na cabeça até a hora que a gente decidiu fazer um desenho animado que contasse essa história, contasse como o rugby tem esse lado democrático, qualquer um pode jogar, qualquer tamanho, qualquer biotipo, e de uma maneira assim, para falar com criança, né? Então a gente resolveu fazer os animais, um desenho animado, e ficou bem divertido, assim, né? Então a ideia veio disso aí. E quando começou mais especificamente, mais precisamente, isso começou há quanto tempo, Lugão? Então, aí há cerca de 3 anos, mais ou menos, a gente assim, começou a desenvolver os personagens, desenhar, fazer as ilustrações, o roteirinho, e cerca de 2 anos e meio, 3 anos no máximo, assim, tem o projeto, não tem mais que isso. A ideia sempre, a gente teve, mais assim, quando pôs em prática faz o quê? 3 anos. Bom, Lugão, e a aceitação, como é que foi isso? Vocês apresentaram para a CBRU abraçou a ideia, tem desenvolvido em conjunto algumas parcerias com vocês. Como é que foi a aceitação do público com o rugby animal? Então, desde o dia que a gente lançou o piloto, né, que é um pilotinho de 50 segundos, todo mundo que teve contato com o projeto adorou, achou a ideia super bacana. Sempre que podem, assim, querem contribuir com o projeto, que é muito legal. Inclusive a CBRU também, a gente entrou em contato com eles, e na época eles já estavam com um mascote, que era o índiozinho, né, o tupi, e aí surgiu a ideia da gente desenvolver uma cartilha didática junto com o tupi, então o tupi explicando regras, valores, junto com a turma do rugby animal. E é um projetinho que a gente está tocando junto aí, é bem legal. E o público infantil fica apaixonado, né, Lugão? Fica, não, o público infantil delira, porque a gente criou o Animalômetro, que é um evento que a gente faz geralmente nesses festivais infantis. A gente monta a tenda do Animalômetro, faz um circuito lúdico para criança, né, criança pequena mesmo. E aí a criança faz esse circuito, a gente cronometra o tempo dela, e de acordo com o tempo, a idade, a velocidade e tal, a gente fala para a criança, olha, você foi rápido como um guepardo, entrega um diploma, um adesivo, uma água que a gente chama de poção animal. Então a criança fica louca, né? Fala, nossa, eu sou o guepardo. Aí o amiguinho tirou o rápido, forte como um búfalo, aí ele volta na fila e fala, não, eu quero ser o búfalo. Então a criança dá pira. Foi bem legal assim, a aceitação. Bom, a aceitação foi bem legal em função também do trabalho com o rugby animal, né, com os animais, mas também tem a parceria com o Fernando Portugal, né, Lugão? Isso, exatamente. Com o Fernando Portugal a gente convidou ele para participar do projeto, ele adorou também, e aí foi legal isso, porque ele é o único personagem do time que é ser humano, e ele veio para ser o capitão do time. E veio para somar, né? Muito legal a participação dele. Hoje é o nome mais forte que a gente tem no rugby brasileiro, e ele adorou o projeto e está junto com a gente, aí participando. Inclusive nessa última historinha em quadrinho ele já apareceu na revista Rugby. A gente conseguiu já desenvolver essa primeira história, e tem muita coisa para rolar daqui para frente, junto com o Fernando Portugal também. Dá para adiantar alguma novidade, Lugão? Então, nós estamos desenvolvendo agora um roteiro para televisão. A gente está desenvolvendo agora uma série de animação para TV mesmo. Só que sim, a gente depende muito de patrocínio. Esses acordos com TV fechada é mais complicado. Então, assim, é um namoro que a gente está já há um tempo com as TVs, mas a gente não tem nada concreto ainda. Tem esse roteiro que a gente está desenvolvendo para uma primeira temporada, e estamos na batalha para conseguir captar verba e desenvolver o projeto. E esses desenhos e esse formato para TV teria a duração mais ou menos cada filme de quanto tempo o desenho? Então, né, como é recente, a gente tem que ir para um lado mais de, por exemplo, essa primeira leva seriam 10 pílulas de 1 minuto cada. Então, se somar tudo, seriam 10 minutos. Então, um curta-metragem.
mas a gente divide isso em 10 capítulos de 1 minuto para inserir entre um programa e outro, uma série e outra, para veicular isso. Então seria como se fosse um teste para ver se dá aceitação. Se a coisa vingar e for para frente, a gente desenvolve já a temporada, por exemplo, aí já são 20 episódios de 11 minutos cada um, aí já muda o formato. Mas a princípio, para a gente até testar e ver como funciona, seria esse primeiro formato de 10 capítulos de 1 minuto. Perfeito. E, Lugão, vocês participam ou pretendem participar, por exemplo, eu sou leigo no tema da animação, e acredito que boa parte do público aqui do Estação Rugby Clube também não conhece tanto esse mercado, mas vocês pretendem, por exemplo, participar de festivais como o Animamundi, tendo o rugby como tema? Sim, isso aí é um objetivo nosso, nós queremos correr atrás disso, mas como é uma coisa mais demorada e bem trabalhosa, né, a gente depende de ilustradores, animadores, uma série de profissionais, roteirista e tudo, fica um pouco caro. A gente tem que buscar isso em leis de incentivo, então vai para a Lei Rouanet, incentiva a cultura, aí a gente está formalizando já o projeto, aí tem que aprovar isso em Brasília, depois aprovado tem que captar, então pegar uma empresa que queira investir em cultura e ter a isenção de imposto. Então assim, o processo é um pouco mais demorado, mas a gente com certeza está buscando isso, esse é o nosso objetivo. E, Lugão, para vocês criarem uma pílula de 1 minuto, quanto tempo se leva para produzir algo em 1 minuto? Quanto tempo de trabalho exige de vocês uma pílula de 1 minuto? Então, depende, isso vai variar muito de acordo com o roteiro e de acordo com o estilo de animação que vai ser criado. Então, isso a gente também tem que pensar na verba que a gente vai ter para trabalhar. Então, se a gente imaginar um filme da Disney, por exemplo, que é feito quadro a quadro, e o processo é super longo, super demorado, e caro também. Se a gente for pro lado do 3D, ainda complica ainda mais, porque o 3D é mais chato ainda para produzir, tem mais etapas, né? Então fica muito mais complicado e trabalhoso para fazer. A nossa ideia é fazer uma animação mais simples, como a gente fez a do nosso piloto de 50 segundos. Nesse caso, que é uma animação em 2D e vetorial, a gente levaria aí para fazer 1 minuto, levaria uns 15 dias, desde a pré-produção, de 15 a 20 dias para fazer 1 minuto. Aí faz a pré-produção, roteiro, desenho, aí faz a parte de colorir os desenhos e depois a animação. E aí fecha isso, vai para uma produtora de áudio para fazer dublagem, trilha, aí já é o final. Mas eu acho que em torno de 15, 20 dias a gente consegue produzir 1 minuto. Bom, e Lugão, e as animações as animações do rugby animal que tem o rugby, em que vocês baseiam do jogo, do esporte, para produzir essas animações? O que vocês procuram passar através dos filmes? O que vocês procuram passar do rugby através dos filmes? Então, a nossa preocupação maior é passar as regras, porque a gente vê que rugby no Brasil ainda não é tão difundido, nem todo mundo sabe as regras, então acho que o principal é explicar regras e também os valores. É um esporte que eu joguei a vida toda e assim, eu sei o quanto foi importante o rugby na minha vida para a formação de caráter e uma série de outras coisas, e esses valores são importantíssimos para a gente passar ainda mais para a criança, né? Então, nos filmes a gente pretende passar regras e valores. É o nosso foco. Perfeito, Lugão. E, Lugão, para conhecer mais do rugby animal, eu já estou no site, mas eu queria que você desse os seus contatos, os contatos do site, para conhecer mais a página do Face, contato e tudo mais, porque é um projeto muito bacana e vale a pena o Brasil inteiro conhecer, não só o Brasil, mas o mundo inteiro conhecer. É uma iniciativa muito legal essa. Queria que falasse dos seus contatos. Oi? Desculpa. Que falasse dos seus contatos, Lugão, para o público em geral poder conhecer o rugby animal. Se já não conhece, né? Legal. Então, nossa página é rugbyanimal.com.br e no nosso Facebook, facebook.com/rugbyanimalbrasil, e no link logo
no site, nós estamos com um link agora para o portal do Catarse, que é um portal de games que nós estamos lançando. Agora esse portal do Catarse, ele é um site de financiamento coletivo, e a gente está com um projetinho desse portal de games, é um portal de jogos educativos. A gente vai fazer 6 jogos, falando de regras, valores e curiosidades do esporte, e de uma maneira bem divertida. Então a criança vai aprender o que é rugby jogando quebra-cabeça, liga-pontos, jogo da memória, jogo da forca. Então uma série de jogos que ela vai poder se divertir e estar aprendendo, né? É um portal de jogos educacionais. Bacana, Lugão. Lugão, quero agradecer muitíssimo a tua entrevista, o tempo concedido aqui para o Estação Rugby Clube. Sucesso no Rugby Animal e conte conosco para o que for preciso, necessário. Conte com a Rádio Estação Web e com a Estação Rugby Clube também para o projeto Rugby Animal, sempre pelo nosso rugby, pelo rugby nacional. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade, e o que puder também, o que pode contar com a gente, o que precisar, e a gente sempre quer ajudar o rugby a crescer no Brasil. Então, antes de encerrar, qual que é o endereço do Rugby Animal no Catarse? Do Catarse é catarse com s.me/Rugby Animal. Esse link, a gente está com ele disponível no Facebook e na nossa página também, para facilitar. Então, no Face, na nossa página e no Catarse, encontra esses links todos mais fáceis. catarse.me/Rugby Animal. Perfeito, Lugão. Muito obrigado aí, sucesso e bola pra frente. Muito obrigado, viu? Um abraço. Tá aí, portanto, a entrevista de Virgílio Neto com Lugão Nareto, ele que é do projeto de animação Rugby Animal. Belo projeto, sucesso a todos que estão envolvidos nesse projeto de animação Rugby Animal. Virgílio Neto conversou, portanto, com Lugão Nareto no quadro Mesa Oval. Nós vamos agora para um rápido intervalo, o último intervalo do Estação Rugby Clube, e daqui a pouco mais informações do rugby nacional e internacional para você. Até já! Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube.
De volta com o Estação Rugby Clube nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2014. 17 graus é a temperatura em Porto Alegre, 3 horas mais 6 minutos. Você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Você também pode ouvir nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta da semana passada. Jogadores do Armstrong Dragons de Natal que já atuaram pelas seleções brasileiras. Quem são eles? Uma dica, são 3. 2 deles são irmãos. Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para o nosso SMS ou WhatsApp 5182234805. Para torpedos SMS, o custo é normal de acordo com a sua operadora. Você também pode mandar a resposta para rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o palpite Termolar te desafia em acertar ou chegar mais perto do placar da estreia dos Pumas amanhã no Rugby Championship contra a África do Sul em Pretória. Você sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Bom, você pode mandar o seu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorrer a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Hoje tivemos pela TV, às 6h45 da manhã, 15 para 7 da manhã, National Rugby League. Hoje pela manhã, o confronto dos Enguias de Parramatta contra os Bulldogs. A partida foi transmitida pelo Sports Plus ao vivo e o placar foi uma vitória dos Bulldogs frente aos Enguias de Parramatta pelo placar de 18-16. Para amanhã, 16 de agosto, sábado, nós temos às 6h30 da manhã, ao vivo no Sports Plus, clássico de Sydney pela National Rugby League, West Tigers contra os Roosters. Às 7h05 da manhã, também ao vivo pela ESPN, Rugby Championship Austrália contra Nova Zelândia. Ao meio-dia e 5, na ESPN, também ao vivo, Rugby Championship África do Sul encara a equipe da Argentina. Às 7h30 da noite, pela ESPN, o VT deste jogo entre África e Argentina. Às 10 da noite, pela ESPN, também videotape de Austrália e Nova Zelândia, jogo pela Rugby Championship. No domingo, dia 17, a partir da 1h da manhã, ao vivo pelo Sports Plus, o confronto entre Knights e Warriors. E ao meio-dia e 15, o resumo da primeira rodada do Top 14 no Jour de Rugby pela TV 5 da França. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. O município de São José dos Campos, interior paulista, recebeu o Mundial Universitário. O Brasil ficou em terceiro lugar no feminino, que teve o Canadá como vencedor e a França como vice. No masculino, os brasileiros terminaram em quarto lugar, que teve como campeã a Grã-Bretanha, Bélgica em segundo e a França em terceiro lugar. Estação Rugby Clube. A campanha brasileira no feminino foi de 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Vitória sobre o Marrocos por 50-0 e sobre a Bélgica por 29-0. Derrota para o Japão por 17-7. Nas quartas, venceram as chinesas por 24-0 e caíram na semifinal para as francesas por 17-15 e venceram as britânicas na disputa de terceiro e quarto lugares pelo placar de 17-5.
Estação Rugby Clube. Já a campanha brasileira no masculino teve 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Vitórias sobre a Bélgica por 26-12, Argentina por 40-0 e Taiwan por 35-0. Nas semifinais, derrota para a Grã-Bretanha por 12-10. Na disputa de terceiro e quarto lugares, derrota para a França por 19-7. E para falar dessa campanha, o Estação Rugby Clube conversou com o capitão da seleção brasileira universitária, o Martin Scheffer. A entrevista foi feita por Virgílio Neto. Martin, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Virga. Boa tarde a todos. Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Martin, parabéns pela campanha primeiramente. Que saldo vocês tiram, que saldo você e todo o grupo tiraram depois desse 4º lugar no Mundial Universitário? Foram excelentes vitórias também, né? Muito obrigado, e foram ótimos jogos. A gente jogou o campeonato inteiro tentando atingir todos os nossos objetivos que a gente propôs no começo do torneio, né? E a gente atingiu todos, para falar a verdade. Então, independente de resultado, a gente atingindo os nossos objetivos propostos já está muito, muito bom. A gente é uma equipe que está num momento novo, né? Centralizou faz pouco tempo. Então, já deu para ver uma melhora nítida, muito grande, em tão pouco tempo de centralização. Então, o torneio foi muito, muito, muito positivo mesmo para a nossa equipe. A centralização começou dia 1º de julho, não, Martin? Exato. Então tem pouco mais de um mês que essa centralização foi feita. E então o trabalho que vocês têm feito e a expectativa para os jogos, para a temporada de Sevens, no final deste ano 2014 e início de 2015, é a melhor possível, não? Porque se com tão pouco tempo conseguiram um resultado tão positivo, então para o final do ano vai ser bem diferente. Para o final do ano e começo do ano que vem vai ser bem diferente do que foi a temporada de Sevens 2013-2014, certo? Com certeza. Se a gente continuar treinando do jeito que a gente vem treinando, com o ótimo conhecimento do nosso treinador, o jeito de propor os treinos pra gente, só dá pra ver melhor daqui pra frente. Até porque o grupo também está muito motivado com o treinador novo, com toda essa centralização, com todos esses treinos que a gente está tendo. Então, todo mundo motivado e feliz, só tem como trazer resultado positivo. O que o Andrés Romagnoli trouxe de novo para o grupo, Martin? Ele trouxe literalmente ares novos, né? Porque o grupo já estava faz muito tempo com o Mamal como treinador. Então, como tudo na vida, depois de muito tempo com as mesmas técnicas de treino, o mesmo estilo, acaba cansando um pouco. Então, meio que não desmotivando, mas tá sempre lá as mesmas coisas, a gente acabava entrando numa rotina de treino. Então, a gente não conseguia evoluir muito, porque já chegamos, digamos assim, no nível máximo de evolução com o mesmo treinador. O Andrés, ele traz muitos detalhes novos. Por exemplo, a gente está fazendo muita técnica de tackle, que é umas coisas que um dos pontos que a gente precisa melhorar bastante ainda. Então, ele traz pequenos detalhes que a gente não fazia ideia de que eram tão importantes. Então, esses pequenos detalhes fazem a gente evoluir bastante e ver certas coisas com os olhos diferentes. Perfeito. E Martin, dos jogos do Mundial Universitário, vocês venceram expressivamente a Argentina por 40-0 e Taiwan por 35-0. Mas ressalto aqui a vitória sobre a Bélgica por 26-12 também, que foi a primeira vitória na competição. Sim. Ter terminado a primeira fase em primeiro lugar e ter atingido a semifinal era o principal objetivo da seleção universitária nesse torneio que foi fim de semana passado em São José? Na verdade, não. A gente não colocou objetivos numéricos desse tipo. A gente colocou objetivos coletivos do grupo, né? Por exemplo, como manter a calma no jogo, não
a gente joga com muita ansiedade e a gente acaba fazendo erros individuais, a gente quer finalizar muito rápido. Então um dos objetivos foi manter a calma, a gente tem que trabalhar duro sem a bola, nossa comunicação efetiva também era um dos objetivos, e tackles individuais. Esses eram alguns dos objetivos. A gente não colocou um objetivo numérico de vamos ganhar da Bélgica ou vamos ficar em terceiro lugar no campeonato. Foi mais objetivos de grupo, coletivos, que a gente tinha que melhorar, que a gente veio percebendo ao longo desse 1 mês e meio de treino que a gente teve, além do torneio do Roma Sevens, que a gente também teve objetivos desse tipo. Então esses objetivos coletivos, mas cada um executado à sua maneira, a maneira de cada jogador, resultou nesses resultados esportivos expressivos. Exatamente. E essa derrota para a Grã-Bretanha, Martin, doeu? Foi 12-10. Deve ter doído demais, não? Doeu demais mesmo, porque eu acho que foi o melhor jogo do campeonato que a gente fez. Realmente foi um jogão. A gente saiu chutando a bola, né? A gente começou com a bola e a gente já saiu metendo pressão na Grã-Bretanha. A gente quase terminou o primeiro tempo 10-0, só que aí por um deslize nosso, uma falta de comunicação, um excesso de ansiedade, a gente acabou cometendo um erro que resultou em try deles. E aí depois no segundo tempo a gente segurou bem eles, mas eles conseguiram fazer um tryzinho e converter. Então foi um belíssimo jogo de se jogar e com certeza de se assistir também. E com certeza foi o melhor jogo que o Brasil fez no Mundial Universitário. E Martin, para quem é leigo e para quem está curioso com relação a isso, como controlar a ansiedade? Se isso tem explicação e se der para... Claro que tem explicação, mas se essa explicação for... É necessário ser dada agora aqui no Estação Rugby Clube, o que você diria? O que vocês fazem para controlar essa ansiedade? Falar é meio fácil, né? Vamos controlar a ansiedade. Não, fazer é uma coisa um pouco diferente. A gente tem que confiar na nossa tática de jogo e não querer finalizar logo no primeiro lance. Essa é a ansiedade que a gente tem. A primeira bola que a gente recebe, a gente já quer finalizar e já se doa 100% para conseguir fazer um try. Só que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o try você tem que construir, fazer várias fases, bater numa ponta, voltar a bater na outra, aí fazer alguma jogadinha no meio, para depois achar um buraquinho e conseguir finalizar. Então, esse tipo de ansiedade a gente tem que dar uma segurada. E não é fácil em campo, porque é uma coisa que a gente tem, do grupo, a gente querer finalizar rápido, e então a gente tem que ficar muito mais esperto e atento com essa ansiedade para conseguir manter a calma, ficar batendo na ponta até mexer na defesa deles, até achar um buraquinho e conseguir fazer o try. Bom, praticamente foi o que os Aratás fizeram com os Crusaders na final do Super Rugby, né? Não dessa maneira, mas eles souberam trabalhar bem e controlar a ansiedade para irem pouco a pouco e avançarem no placar e, claro, conseguirem a virada no final do jogo, né? Exatamente. Martin, agora para finalizar, eu queria que você contasse um pouco mais como é que é a rotina do dia a dia da seleção centralizada lá em São José dos Campos. A rotina é bem puxada, para falar a verdade. A gente tem 2 treinos, todo mundo junto durante a semana, que é de terça e quinta-feira de manhã, onde a gente tem um treino físico, um treino na academia e depois um treino de rugby. Então dá em torno de umas 3 horas, mais ou menos, né, de terça e quinta-feira. Aí de segunda e sexta-feira a gente tem os treinos locais, que o pessoal de São José faz lá em São José no CT mesmo, e o pessoal de São Paulo faz na segunda-feira na ABB e na sexta-feira no NAR. Que aí são treinos técnicos e academia, que aí também dá mais umas 2 horinhas por dia, mais ou menos. E aí quarta-feira ou a gente tem dia de descanso, ou a gente tem algum treino físico leve, alguma corridinha, algum trote, alguma coisa do tipo. E fora os finais de semana, que aí a gente tem o camp com todos os jogadores centralizados e descentralizados também, para executar 4 treinos de rugby no final de semana
e fazer jogos contra nós mesmos. Então é uma rotina bem puxada, mas que está mostrando resultado, definitivamente. Assim, tá mostrando resultado. Parabéns, Martin. Eu quero agradecer muitíssimo o tempo concedido para a entrevista aqui para o Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. Bom, sucesso, bom trabalho e bons torneios agora para o final do ano e início de 2015, Martin. Muito obrigado, Virgílio. Pode contar comigo sempre. Quando você precisar de alguma informação, quiser saber alguma coisa da seleção, pode entrar em contato, que estou à disposição. Maravilha, Martin. Muito obrigado. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde, igualmente. Tchau, tchau. Tá aí então a participação do Martin Scheffer, capitão da Seleção Brasileira Universitária, em entrevista com o nosso apresentador titular, Virgílio Neto. Ainda em São José dos Campos, na terça-feira, último dia 12 de agosto, foi anunciada a parceria entre a CBRU e a Unilever com a Academia do Viquibon. No primeiro ano de parceria, o foco será nos centros de treinamento em São José dos Campos e São Paulo, com melhorias em infraestrutura e fornecimento de uniforme, alimentação e transporte para os atletas. Além disso, serão investidos recursos para a contratação de profissionais como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Um trabalho de identificação de novos talentos também está contemplado no projeto. A ideia é que treinadores e comissão técnica das categorias de base e profissional realizem o mapeamento de potenciais jogadores com idade entre 15 e 19 anos. A parceria também prevê para os próximos 3 anos a implantação de mais 2 academias da modalidade em outros estados do país. Estação Rugby Clube. Uruguai e Rússia decidem a última vaga na Copa do Mundo de 2015 em jogos de ida e volta. O primeiro será na Rússia, na cidade de Krasnoyarsk, no dia 27 de setembro. O jogo de volta, mais perto de nós, está agendado para o dia 11 de outubro no estádio Charrua, em Montevidéu. Nos próximos programas, o Estação Rugby Clube vai abordar mais sobre este grande jogo. Estação Rugby Clube. Acontece neste fim de semana a etapa fluminense do Super Sevens 2014, o circuito brasileiro feminino de Rugby Sevens. Na primeira etapa, em Belo Horizonte, o Charrua foi o campeão. Nesta, em Niterói, no grupo A, estão Charrua, Vitória, Curitiba e Goianos. No grupo B, temos Niterói, SPAC, Bandeirantes, Saracens e Guanabara. No grupo C, São José, Desterro, BH e Recife. Os jogos começam amanhã às 11 da manhã no estádio Caio Martins, em Niterói. Estação Rugby Clube. Londres receberá a final da primeira Copa dos Campeões da Europa no dia 2 de maio de 2015 em Twickenham. Na noite anterior, o estádio dos Harlequins de Stoke receberá a decisão da Challenge Cup. Londres concorreu com Paris e o Stade de France, o famoso estádio da França, na final e também no início da Copa do Mundo de Futebol em 1998. Os ingressos da final da Copa dos Campeões começam a ser vendidos agora dia 18 de agosto e variam entre 48 e 148 euros. Estação Rugby Clube. Neste fim de semana começam 3 grandes torneios, além do Rugby Championship entre Argentina, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. Temos o início do Top 14 na França e da Copa ITM na Nova Zelândia. Essa Copa, a ITM, começou ontem com o jogo entre Taranaki e Manukau. O placar foi de 9-9. Tivemos hoje Southland 34, Bay of Plenty 23. O atual campeão da Copa ITM é o Canterbury, com quem a CBRU possui parceria, cujo treinador, também bem conhecido entre os brasileiros, é Scott Robertson. O Top 14 começa logo mais com o jogo entre Bayonne e Toulon, e o atual campeão é o Toulon. Estação Rugby Clube. E aqui a gente deixa um grande abraço a todo o pessoal que está nos curtindo pelo radioestaçãoweb.com.br e também pelas emissoras parceiras,
no Brasil e no mundo. A gente deixa um grande abraço a Diná Bandeira de Pelotas, ao Lucas Eduardo Silva em Fortaleza, no Ceará, ao Alberto Costa no Rio de Janeiro, sempre participando conosco, ao Marcos Von Groll do Travin Esportes, um grande abraço, ao Aldo da Sulbeck, também o Virgílio Neto lá no Rio de Janeiro nos ouvindo, Virgílio que volta na próxima semana ao vivo aqui no Estação Rugby Clube, a Adriane Ferrari em Boston, nos Estados Unidos, a Andrea Baroni em Copenhagen, na Dinamarca, enfim, uma grande gama de pessoas que está sintonizada no primeiro e único programa de rádio do rádio brasileiro sobre o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente só tem a agradecer a sua audiência e fiquem ligados, na próxima sexta-feira estaremos de volta com muito mais informações do rugby nacional e internacional. Estação Rugby Clube. Para encerrar, as frases do rugby que são para a eternidade. E esta é uma tradução livre da frase tatuada no braço do árbitro neozelandês Steve Walsh. Aquele que se controla, controla o jogo. Estação Rugby Clube. Tá aí, e com essa frase a gente se despede de mais uma edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 horas da manhã no www.radioestaçãoweb.com.br. Edição inédita na próxima sexta-feira a partir da 1h da tarde, sob comando de Virgílio Neto. Mais uma vez pedimos desculpas por termos entrado às 2 horas da tarde hoje em razão de uma falta de energia elétrica no bairro Anchieta, onde está localizado o estúdio da Rádio Estação Web. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Fernando Strongren e eu, Rogério Barbosa, na apresentação. Bom final de semana a todos, um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Semina. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação
muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.